Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar.
E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: Aquele que o beijar é esse. Prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriram as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não o acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo! Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu.
Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente.